Primeiro eu preciso aprender a desenhar para depois pintar aquarelas? Essa é uma dúvida que eu recebo sempre. E muita gente não começa na aquarela porque diz assim: Befrem, eu nem sei desenhar, como é que eu vou pintar? Mas será mesmo que desenho e pintura são coisas diferentes? É isso que a gente vai discutir aqui agora. Eu vou te falar o que é desenho na tradição da arte, o que é pintura. Vou te explicar o que as pessoas fazem errado quando tem esse pensamento de separar desenho de pintura e o que isso acarreta. Vou te mostrar também a maneira certa de lidar com desenho durante a pintura em aquarela, para você ir evoluindo os dois ao mesmo tempo. E você vai perceber que é impossível evoluir um sem o outro. E também vou te dar uma dica simples para você melhorar esse seu desenho na aquarela. Eu sou Befrema e aqui todo dia tem dicas para você pintar aquarelas como uma artista, então já segue esse perfil para não perder a dica de amanhã. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir o que é desenho. Parece uma coisa simples, mas quando você pergunta para as pessoas o que é o desenho para você, a gente tem várias respostas diferentes. Algumas falam que é o contorno da figura, outras dizem que são as texturas, outras o claro e escuro, outras dizem a estrutura, mas nem todo mundo tem a mesma resposta. Então eu vou te dar aqui a descrição do que é desenho na tradição da arte. O desenho nada mais é do que a relação de claro e escuro dentro da sua obra, aquilo que traz estrutura para a gente poder enxergar alguma coisa. Por exemplo, você já viu uma foto preto e branco? Se você já viu essa foto preto e branco, você já percebeu que mesmo que não tenha cor essa foto, eu consigo distinguir o que está ali dentro daquela foto. Se é uma foto de uma pessoa, de um cachorro, de uma paisagem, independente de ela ter cor ou não, a gente consegue decifrar o que está ali naquela foto. E isso é o desenho das figuras. Isso acontece porque para a gente enxergar o mundo, a gente precisa enxergar essa relação de contrastes entre o que é claro e o que é escuro. Dá uma olhada aí agora à sua volta, você vai perceber que para enxergar um objeto, você sempre olha para ele em relação ao fundo. Então aqui no meu ateliê agora tem alguns pincéis que eu estou vendo ali, mas eu só consigo enxergar esses pincéis porque eles têm nuances de claro e escuro em relação ao fundo. Então eu consigo separar o que é fundo do que é pincel, independente da cor de cada um. Então o desenho na tradição da pintura tem a ver com essa estrutura. Não é só o contorno das figuras, mas essa relação dos claros e escuros. Por exemplo, você está pintando uma flor, você separa uma pétala da outra, uma flor da outra, o conjunto de flores do fundo. Tudo isso tem a ver com desenho. Então eu vou trazer aqui uma pintura agora para você entender o que é o desenho. Aqui nesse pavão, ele é colorido. Quando eu tiro a informação de cor, eu tenho o desenho. O desenho é o que descreve o que você está vendo agora, que é um pavão, a gente tem o bico, a gente tem a cabeça, a gente tem a textura das penas, a gente tem o corpo. Todos esses elementos que você consegue descrever têm a ver com desenho. Então, quando você faz uma pintura de uma cor só, você não está pintando, você está desenhando, porque você só está trazendo informações de claro e escuro. Está pensando na estrutura dos tons dessa obra. Isso é desenho. Já a pintura acontece quando a gente tem informação de cor. A gente começa a trabalhar harmonias, temperaturas de cor. Então, o desenho seria um esqueleto de claro e escuro e a pintura seria essa informação de cores dentro da sua obra em aquarela. Quando você pensa dessa maneira, é impossível você separar pintura e desenho dentro da sua jornada em aquarela, porque toda vez que você sentar para construir a sua aquarela, você vai ter que trabalhar desenho, o claro e escuro, mais as cores. Então você vai trabalhar desenho e pintura. Então eles são como pele e osso. Como assim, Befrema? Pele e osso? Imagina quando você era criança. Você nasceu pequenininha. Então você tinha ali seus ossos e a sua pele. Seus ossos são o desenho e a pele vai por cima desses ossos. E o que aconteceu quando você foi crescendo? Seu corpo foi esticando, esticando, esticando. Mas o que acontecia? O osso estica e a pele também. Não é assim, primeiro o seu osso fica com 1,60 m, depois a gente põe uma pele por cima. Não, o osso e a pele foram crescendo juntos. Assim como na sua jornada na aquarela, o seu desenho, que é essa estrutura de claro e escuro, vai crescer junto com sua pintura, que é a pele, que são as informações de cores que você vai trazer ali em cima. Então, quando eu vejo as pessoas falando assim, não, primeiro eu vou fazer um curso de desenho para depois fazer aquarela, essa divisão pode ser uma grande perda de energia, porque na verdade, desenho e pintura sempre caminham de mãos dadas. O que eu recomendo para os meus alunos é pensarem dessa maneira. O seu desenho vai melhorar
conforme você for pintando aquarelas. Não separe as coisas, porque senão quando você tentar juntar desenho com cor, você vai tender a contornar e depois colorir. E aí você está perdendo bastante das possibilidades da aquarela, porque seu desenho vai ficar sempre chapado. O que eu recomendo você fazer a partir de agora? Primeiro, não separe desenho de pintura. Lembra que, de acordo com a tradição da pintura, desenho é informação de estrutura, o claro e escuro, e a pintura é informação de cor, temperaturas, harmonias, as cores que você vai usar na sua pintura. Um é osso, o outro é pele, e a gente vai trabalhando os dois juntos na aquarela. Porque para eu enxergar uma aquarela bem estruturada que você pintou, eu vou ter que ter tanto uma informação bacana de claro e escuro, para ela estar bem estruturada, quanto uma informação bacana de cores. Então vamos dizer assim, o desenho é a parte lógica e as cores são a parte emocional da sua aquarela. Não adianta trabalhar isso separadamente, porque senão você pode trabalhar muito uma área e esquecer da outra. E lembra sempre, uma obra tem que ter equilíbrio. E o que você vai fazer hoje para melhorar o seu desenho, a sua estrutura de claro e escuro na sua aquarela? Eu vou recomendar você adquirir uma tinta que chama Ivory Black. Essa tinta aqui que está aparecendo, e pode comprar dessa marca aqui que ela é baratinha. E você vai incorporar na sua rotina de evolução na aquarela algumas pinturas feitas com uma cor só. Então você pode pôr uma fruta em cima da mesa ou pegar uma referência colorida, mas você vai fazer essa pintura só com essa cor. Ivory Black, porque aqui você vai estar treinando a sua estrutura de desenho na aquarela. Só que você não vai fazer isso com um lápis, você vai fazer isso já com pincel. Porque se você fizer esse estudo de claro e escuro com um lápis, quando você pegar um pincel de aquarela, você vai tender a pintar sua aquarela como se estivesse usando um lápis. E aí de novo você vai estar perdendo as possibilidades da aquarela. Então anota aí, sempre que você puder, faça esses estudos monocromáticos na aquarela, utilizando uma cor só, porque aí você vai estar treinando o seu desenho. E uma coisa importante, não tenha vergonha de usar o decalque na fase inicial da sua aquarela, porque ali você já ganha tempo tirando as proporções. E aí você vai gastar sua energia pensando nessa estrutura de claros e escuros, que é o que vai trazer uma aquarela interessante para você. E lembre-se sempre, é impossível separar desenho e pintura dentro da sua jornada em aquarela, porque enquanto você traz a informação de cor, você também vai trazer o claro e escuro. É assim que você pinta uma bela obra em aquarela como uma artista. O que você achou desse conteúdo? Te ajudou? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Um beijo para você e até a próxima dica de aquarela.